vamos meditar na palavra do Senhor em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João. Romanos nós vamos ler também, mas é João, primeiramente. Como o pastor André mencionou e já ministrou no último domingo, nós iniciamos então uma série sobre paternidade. E hoje nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa paternidade. Nós vamos continuar nos aprofundando que nós temos um Pai celestial. Antes de entrarmos na palavra, às vezes nós temos alguma dificuldade em relação quando se fala a pai, porque nem todos tiveram o seu pai biológico, talvez presente desde o seu nascimento, ou depois de um período de tempo, ou talvez um pai biológico que não foi muito presente na sua vida, ou talvez não teve um bom relacionamento com esse pai. Então fica um pouco difícil. Eu entendo você em algumas áreas, queridos, que quando nós falamos que nós precisamos nos relacionar com Deus como é o nosso pai, a gente faz essa ligação que se esse Deus vai ser parecido com a experiência que eu tive, não é boa. E às vezes a gente consegue adorar a Deus. Se isso acontece na minha vida, se isso pode estar acontecendo na sua vida, você consegue se relacionar bem com Deus. Deus Salvador, Deus Criador, o Deus maravilhoso que nós adoramos, que Ele criou todas as coisas, que nos amam. Mas quando a gente relaciona, se a gente tem um problema de um relacionamento com um pai biológico, pai humano, aí parece que dá uma travada. Eu não consigo adorar esse mesmo Deus com a mesma intensidade que eu adoro esse Criador, como se Ele fosse o meu pai. Nem todos têm essa dificuldade, talvez seja a minoria, talvez alguém que nos acompanha. E nós vamos entender algumas coisas sobre esse relacionamento desse Pai poderoso e nós como filhos. Sabe, querido, se o seu pai não foi o pai que talvez foi tão importante na sua vida, talvez o pai que pode ter falhado com você, talvez o pai que não foi presente com você, talvez o pai que não estava ali para abraçar quando você precisou, talvez aquele pai que você precisava contar, ele não estava, que você precisava de uma instrução, ele não estava ali, ele pode ter falhado sim, mas o pai que está nos céus, esse não falha. No nome de Jesus, se é algo que ainda atrapalha um relacionamento, que a gente liga um relacionamento de pai biológico, hoje ele pode ser rompido em nome de Jesus, porque há um céu aberto sobre este lugar. Vamos para o texto, queridos, em nome de Jesus. Se hoje fosse dar um tema, um título, seria filhos posicionados em Deus. Filhos posicionados em Deus, aprendendo, continuando sobre a identidade de filho. João capítulo, tem aqui, irmãos, João capítulo 1, versículo 12 e 13, vou ler aqui com vocês. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Versículo 13, por favor. Tem o 13? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí eu pergunto, iniciando, todo ser humano, toda a criação, estamos falando de ser humano, é filho de Deus? O que você acha? Todo mundo é filho de Deus? A Escritura já respondeu para a gente. Nem todos podem ser filhos de Deus, porque ainda não decidiram. Só é considerado, há um critério dentro das Escrituras que o Senhor, Ele chama, Ele dá este nome, Ele dá essa convicção, que a partir do momento que eu receber o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e crer nele, eu me torno um filho de Deus. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, e eu preciso receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí a Bíblia escreve o meu nome no livro da vida, que é o melhor lugar do nosso nome estar registrado, irmãos. É maior do que o censo brasileiro, é melhor do que o censo da totalidade da humanidade. Está escrito no livro da vida. Aí nós somos filhos de Deus. Então, se eu crer e receber, eu sou filho de Deus através de Jesus Cristo pelo seu sacrifício. E é por isso que Ele me dá esta oportunidade de eu ser filho de Deus. Romanos 8, 29, os irmãos têm aí, por favor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29.
nós vamos encontrar uma resposta que o apóstolo Paulo começa a escrever. Logo nós vamos decorrer nesse texto, nós vamos usar um pouco desse capítulo 8, que vai ser algo fantástico. Com certeza, irmãos, acredito em nome de Jesus, Deus revelará coisas maravilhosas nessa noite. Coisas sobrenaturais que nós precisamos receber do Senhor, não é do pastor, é do Senhor, é do trono da glória de Deus. Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui Deus está falando que Jesus é o nosso irmão maior, é o primogênito. Aqui Paulo está dizendo que Deus, Ele espera que quando Ele olha para nós, que decidimos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que nós sejamos como o primogênito. Deus, Ele aguarda isso como uma resposta nossa. Deus, em nenhum momento, Ele nos obriga. E Deus, quando eu falo Deus, estou falando do nosso Pai. É um Pai que Ele não nos obriga a tomar uma decisão, não nos obriga a fazer algo, mas é por livre e espontânea vontade de querer fazer algo. Então, Deus está falando, Paulo escreve, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do primogênito. Então, o nosso desafio, irmãos, sobre paternidade, ser filho de Deus é muito mais além do que dizer e declarar que eu sou um filho de Deus. Tem muita coisa que nós podemos aprender e nós precisamos para que nós possamos ouvir o que Paulo escreveu aqui, que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. O mesmo Pai que criou e entregou o seu Filho para morrer numa cruz do Calvário por mim e por você, Ele espera que nós buscamos estar à mesma imagem do Senhor. Pastor, mas Jesus, Ele era perfeito, Ele era puro. Sim, é verdade, nós não vamos conseguir chegar na perfeição de Jesus, mas nós podemos ir muito mais além do que a gente está. Amém, irmãos? Você pode afirmar comigo que você pode caminhar mais um pouco? Dá para andar mais um pouco? Amém, irmã? Sempre dá. Isso aí, gostei da resposta. Sempre dá. Amém. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor, Ele espera de nós, que nós sejamos igual a Cristo. Deus, nosso Pai, Ele não está dando, por mais que Deus deu o seu Filho, Ele não colocou como lugar de preferência. Ele está dizendo, Jesus foi o exemplo para a humanidade, para ser semelhante a Ele. Eu quero me agradar do ser humano, eu quero me agradar dos meus filhos. Aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, da mesma forma que eu olhava para Jesus, e Ele se agradava de Jesus. Irmãos, nessa noite que o Senhor possa olhar dentro do nosso coração e Ele possa se agradar do que está encontrando nele a partir desta noite. Talvez você pode ter entrado neste lugar com alguns problemas, algumas dificuldades. Sim, nós somos seres humanos, nós temos sim. Mas o Senhor pode começar a operar milagres na sua vida a partir de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Muito bem, irmãos. Mas para isso, para que nós consigamos entender esta palavra de Paulo que escreve aos Romanos, nós precisamos começar a fazer o quê? Gastar tempo com Jesus. Nós precisamos começar a investir tempo com Jesus. Se nós falarmos sobre tempo, quanto tempo que nós gastamos que não é Jesus? Quanto tempo que nós investimos em tantas coisas? Não estou dizendo que está errado investir tempo em algumas coisas, algumas prioridades da nossa vida, mas em Jesus, aonde Ele está na nossa vida, aonde está a prioridade? Em que lugar da minha vida Ele está? Eu gasto tempo com o Senhor, eu tenho tempo com Ele. Para eu entender essa palavra de Paulo, eu preciso entender que eu preciso gastar tempo com o Senhor, eu preciso conhecer mais Jesus. Eu preciso me aproximar dEle. Por quê? Porque quando eu começo a me aproximar de Jesus, eu começo a entender a forma que Ele pensava, que está descrita nos evangelhos. Eu começo a entender a forma que Ele olhava para as pessoas. Eu começo a entender a forma que Ele fazia as coisas. Eu começo a entender a forma que Ele amava quando as outras pessoas não amavam Ele. Então, quando eu me aproximo de Jesus, começo a conhecê-lo profundamente. Então, eu começo a me tornar parecido com Ele. E aí o Pai que está olhando, está dizendo, ei, é dessa forma que eu quero ver você, meu filho. É desta maneira que eu quero ver você, é desta maneira. Paternidade, há um pai que não te obriga a nada, mas há um pai que está sempre olhando para você, e ele quer se agradar quando eu olho para você. Oh, meu Deus do céu. Querido, se você quer conhecer mais sobre Jesus, comece lendo os 4 evangelhos.
Ali você vai encontrar como que Jesus fazia, como ele andava, como ele caminhava, como ele conversava, como ele ministrava, como ele entrava nas casas, como ele se comportava, como ele tratava uma ofensa, como que ele respondia às interrogações que queriam derrubar ele, como ele respondia às pessoas que apenas queriam desmoralizá-lo. Tudo você vai encontrar em Cristo, porque você vai encontrar nos evangelhos a forma que Jesus era, a forma que ele ministrava, a forma que ele perdoava, a forma que ele curava, a forma que ele vivia. Está tudo ali registrado, basta a gente ter tempo, tirar o nosso tempo, estar com Ele. Não temos mais Ele corpo presente, mas Ele é Espírito, Ele é real. Você abre as Sagradas Escrituras e as letras, elas vão voar nos seus olhos. A Bíblia, ela é muito clara, ela diz que ela é viva e eficaz. A Bíblia não é um livro morto, não é uma capa bonita, existem palavras de vida dentro dela. Oh, meu Jesus. Sabe, queridos, e nós vamos falar sobre filhos maduros e filhos imaturos nessa noite. Quando a Bíblia relata sobre filhos, quando vai falar alguma coisa sobre filhos, vai ter essa conotação: filhos imaturos, que são aqueles filhos, as crianças recém-nascidas, que são de pouquíssima idade, são consideradas as crianças imaturas. Por quê? Porque elas nasceram, elas estão começando a crescer, elas estão começando a entrar na vida, vão começando a aprender as coisas. Mas também há os filhos maduros. E no grego, que é traduzido todo o Novo Testamento, a Bíblia diz que o filho imaturo se chama teknon. Teknon é o filho imaturo. E o filho maduro se chama ruios. Ruios. Quando Paulo fala ali no outro texto que nós lemos, esse aqui de Romanos, Paulo está falando de filho ruios, de filho maduro. De filho maduro. Que Deus está olhando para Jesus, quando Jesus também, como ser humano, como ele estava aqui, na sua maturidade de pessoa. O Senhor, ele quer olhar para nós como homens e mulheres, filhos maduros. E para isso nós vamos crescendo durante a nossa vida. E nós vamos trabalhar alguns pontos importantes, irmãos. Em nome de Jesus, eu vou tentar ser o mais breve possível. Veja bem. Jesus, ele fazia... Estava o Henrique agora há pouco aqui, né? Já é o segundo culto que ele está aqui, o terceiro já... Segundo. Você percebeu que ele senta do lado do Pai? Sabe por quê? Eu já vi um vídeo dessa semana, né, Fernanda? O que ele estava fazendo? Estava tocando teclado em casa. Está aprendendo. Por quê? Porque ele está fazendo o que o Pai faz. Jesus, quando ele vem nessa terra, ele só faz o que ele viu o Pai dele fazer. É por isso que eles cospem na cara dele. E ele diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Porque ele viu o que o Pai fazia. Jesus apenas faz o que ele viu o seu Pai fazer. Isso é maravilhoso, queridos. E veja, se você começar a olhar as Escrituras, Jesus, ele nasce como um ser humano. Através ali, Deus usa a Virgem Maria. E ele é concebido de uma forma diferente, que nós somos seres humanos, nós nascemos em pecado. Jesus não nasceu em pecado, ele nasceu puro, perfeito, santo. Então Jesus, ele nasce. Jesus, então, ele fica numa família onde tem o pai e a mãe, ele vai crescendo, ele é apresentado no templo ao 8º dia, e ele vai aprendendo, ele vai ensinando. Aos 12 anos ele já começa a ensinar, mas você percebe que Deus ainda não está fazendo nada em relação a isso. Mas ao momento que ele vai e chega à sua idade de 33 anos, aonde ele sabe da sua responsabilidade, do seu propósito, ele vai para cumprir um deles, que era ser batizado pelo seu precursor, que era João Batista. Ele é batizado no Jordão. A partir do momento que ele é batizado, o que acontece? Abre-se o céu e vem uma estronda voz dizendo assim: este é o meu filho de quem eu me agrado. Deus só fala isso quando Jesus Cristo, como um ser humano, como homem, ele já estava maduro. Pastor, então quer dizer que Deus não fala com criança? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo na maturidade. Deus começa a falar através de Jesus. E outro momento que Deus fala é na transfiguração. Quando ele está com 3 dos seus discípulos, e aonde vem Moisés e Elias, e acontece algo maravilhoso, uma grande luz, se chama transfiguração. Ali Deus também fala: este é o meu filho de quem eu me agrado, eu tenho prazer nele. Esse pai que fala de Jesus é o mesmo pai, meu e seu. Se é que você já decidiu por Jesus.
Porque se nós não decidimos por Jesus, a gente é apenas uma criação. Mas quando eu decido por Jesus, eu sou filho. Mas nós vamos adiante, queridos, adiante. Então, Deus, ele fala isso no momento que Jesus, então, ele está se posicionando como um filho ruioso, um filho maduro. Um filho maduro. Você percebe que Jesus, você pode ler todos os evangelhos onde está registrada a vida de Jesus, a forma que ele ensinava. Em nenhum momento Jesus, ele precisou defender que ele era maduro. Jesus não precisou de usar palavras dizendo assim, olha, eu sou maduro, eu aprendi, eu cresci, agora eu ensino, agora eu sou assim. Em nenhum momento você vai encontrar algo referente a Jesus defendendo a sua maturidade. Por quê? Porque ele sendo maduro não precisa defender nada. Já começamos a aprender alguma coisa aqui, queridos. Se a gente acha que é maduro, eu não preciso ficar me defendendo. Até quando alguém me ataca. E é comum, às vezes, nós até usarmos algumas palavras, mas eu sou maduro o suficiente para entender. Bom, a hora que vir a circunstância, a gente vai ver se é maduro ou não. Jesus não precisava defender que ele era maduro, ele não precisava dizer assim, eu sou um ruioso de Deus, eu sou um filho maduro de Deus. Não. Ele não tem essa necessidade, Jesus sempre vai ser o nosso maior exemplo de tudo isso. Qual que é a diferença de um filho maduro? Daí vamos começar a entrar agora para nós, para a nossa vida. Será que eu sou um filho técnico, que é um filho imaturo? Que posso ter avançada idade, independente se seja jovem, ou até mais criança, jovem, adolescente, uma pessoa adulta ou de mais idade, se eu sou ainda um comportamento de um filho maduro ou um filho imaturo. A idade não significa que você é maduro ou imaturo, é o que Deus representa na sua vida, a forma que Deus é pai na sua vida, é isso que vai definir se você é maduro ou não. E nós vamos aprender algumas coisas, se eu sou maduro ou se eu sou imaturo nesses dias. Se eu sou maduro ou se eu sou imaturo com a minha vida. Aqui para olhar para dentro de nós. Porque quem é filho maduro, queridos, ele não gasta tempo defendendo a sua maturidade. O filho maduro, ele não gasta tempo defendendo uma discordância de alguém. Um filho maduro, ele não perde tempo discutindo com coisas secundárias. Um filho maduro, ele não perde tempo com coisas que não têm importância. Um filho maduro, ele simplesmente vive a glória de Deus, ele vive a presença de Deus, ele vive o amor de Deus todos os dias da sua vida. Pode estar tendo uma tragédia perto dele, mas ele sente a glória de Deus, ele sente o amor de Deus, ele sente a presença de Deus. Por quê? Porque ele é um filho maduro. Agora, se as circunstâncias vêm, eu já começo a murmurar e já começo a reclamar, então eu já não preciso nem dizer que tipo de filho nós estamos sendo. Ponto. Não significa que nós não sejamos filhos de Deus. Logo nós vamos falar sobre algumas diferenças do filho imaturo e do filho maduro. Do filho maduro e do filho imaturo. O filho imaturo, o filho técnico, ele não consegue crescer. Ele tem dificuldade no seu crescimento espiritual. O filho imaturo, ele sempre depende de alguém falar na vida dele para ele tomar uma decisão espiritual. O filho imaturo, ele não consegue ter um relacionamento íntimo com o pai, porque ele não consegue ouvir a voz do pai falando com ele. Por quê? Porque ele não tira tempo com Jesus. O filho imaturo, ele precisa que alguém venha e fale para ele, ó, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Queridos, isso aqui não significa que a gente está tirando a autoridade pastoral, a autoridade de direcionamento, estamos falando de pessoalmente. Eu sempre preciso ficar dependendo que alguém fale alguma coisa na minha vida, para aí sim eu me posicionar, para aí sim eu saber quem eu sou. Se nós passamos por isso, nós estamos numa ala de um filho imaturo, um filho técnico. Que é João capítulo 1, versículo 12 e 13, o primeiro texto que a gente leu. Quando a Escritura está dizendo, quando João está dizendo, todo aquele que receber e crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna filho, mas é um filho técnico. É por isso que nós falamos que a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, nós nascemos. E é isso, nós nascemos, nós somos crianças, todo mundo. Não, ou vocês já viram uma criança nascer grande? Já viu um ser humano nascer grande? Já viu um ser humano já nascer aí com 1,50m, 1,80m, 20, 30 anos? Se não for lá no tempo que é só com Deus, que Adão já era grande, mas fora isso, todo ser humano nasce criança, todo ser humano nasce pequeno. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% humano. Jesus nasceu criança. E ele foi crescendo. Quando nós tomamos essa decisão de receber como Jesus Senhor e Salvador da minha vida, então eu começo a partir disso. Eu sou imaturo, ou seja, eu sou filho, mas eu vou começar agora. Eu vou começar agora.
Eu vou começar agora fazendo isso. Filhos tecnos. Jesus só vai falar da sua maturidade depois que ele já foi levado aos céus, depois que ele já foi crucificado na cruz do Calvário por mim e por você, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus por isso, e depois dos 40 dias ele subiu aos céus, aonde ele disse que está à direita do Pai Todo-Poderoso, e também que ele disse que enviaria o Espírito Santo como Consolador para as nossas vidas, ao 50º dia depois da sua ressurreição, ou seja, da sua subida aos céus, e nós temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Temos ou não temos? Glória a Deus por isso. Aí Jesus vai se revelar lá em Apocalipse, falando que aí ele está sendo maduro, por quê? Porque agora ele cumpriu tudo que precisava cumprir. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, não vai ter aqui, você pode meditar nisso também. Apocalipse capítulo 2 é para as cartas às igrejas, e lá é para a igreja de Tiatira, que era um local, que era um lugar, que era uma igreja, e ele escreve para esta igreja, e lá ele vai afirmar, dentro desses versículos, que ele diz assim: ei, olhem para mim, eu sou o modelo. O próprio Senhor, o próprio Jesus, eu sou o modelo. Isso é só depois de Jesus glorificado. Jesus glorificado. Logo nós vamos falar um pouquinho sobre glorificação, rapidamente, queridos, em nome de Jesus. Mas para isso, queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira delas, nós precisamos alcançar a estatura de Cristo nas nossas vidas aqui nessa terra. Nós já chegamos ao tempo que nós não podemos mais nos esconder atrás das desculpas. Nós precisamos buscar a estatura de Cristo. Ou seja, se tornar a imagem dele, uma cópia autêntica de Jesus Cristo, que Deus possa olhar para nós e se agradar do que está vendo. Mas para isso, alguns inimigos impedem o nosso crescimento, algumas coisas impedem o nosso crescimento, alguns estágios da nossa vida. Sabe o que impede o nosso crescimento, de a gente transitar do técnico que é filho imaturo para o filho ruiós, filho maduro? É não conhecer o evangelho completo, não conhecer a palavra do Senhor completa, não conhecer Jesus verdadeiramente completo. Para eu crescer, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer quem Ele é na minha vida, eu preciso conhecer esse meu Pai maravilhoso, que sempre está de braços abertos para me receber e para me amar. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem Ele é. E aí eu gostaria de separar alguns estágios que podem impedir o nosso crescimento de imaturo para maduro. O primeiro estágio é a justificação, que é coisa boa. Justificação é que nós somos justificados. Cristo morreu e pagou os nossos pecados, então nós somos justificados por Cristo, glória a Deus. Isso é a pregação da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, então o Senhor nos salvou. Não há mais poder de pecado sobre as nossas vidas, não há mais mão de Satanás sobre nós, porque Jesus nos justificou, Ele pagou o preço, Ele me salvou. É o primeiro estágio da nossa caminhada, é a justificação. Então eu sou justificado, agora eu sou salvo. Queridos, eu não estou aqui ministrando nem pregando contra a graça, mas também tem muito distorção nisso, que muito estão distorcendo realmente a realidade da graça, porque isso é a graça. Nós recebemos de graça algo que a gente não podia pagar, para nós foi de graça, mas para o Pai custou um filho, puro, perfeito. E aí o que acontece quando a gente está no técnico, filho imaturo? A gente só fica aqui na graça. Eu sou salvo, pronto, acabou. Eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi, Ele me salvou, Ele me justificou, show de bola, glória a Deus. Sim, esse é o primeiro ponto, mas daí a gente para nisso. O filho imaturo, ele para nisso, porque o segundo estágio é o estágio mais difícil que a gente vai ter até o final da nossa vida, que é o chamado estágio santificação. E essa santificação quem faz é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos santifica. O Espírito Santo de Deus é que quando antes de você receber Jesus como Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo ele só habita dentro de você a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra dentro de você. Então você está na graça, Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Então você começa a andar, o processo de santificação começa a fazer isso. Antes você fazia alguma coisa que você não estava nem aí, o Espírito Santo fala assim: epa, esse aí não pode mais, esse aí vai te tirar do caminho. Aí, não vou fazer mais. E aí a gente começa a caminhar e a gente vai fazendo, tentando buscar as práticas antigas, e aí o Senhor fala novamente: ei, esse aqui vai te tirar do propósito. É a luta da carne com o Espírito. A nossa carne, ela gosta de pecar, a nossa carne gosta de fazer as coisas erradas, porque é prazeroso. Mas aí é o combate do Espírito, que começa a trabalhar a santificação dentro de nós. É como se uma voz falasse para a gente: ei, aí você mentiu, não mente mais, porque isso é pecado. Ei, ali você enganou, não faz mais isso, agora você pertence ao Pai.
Ei, você estacionou ali, num lugar que é de cadeirante, você não precisa. Ei, você furou a fila do mercado. Estou usando alguns exemplos simples. Mas a santificação, esse processo da santificação, ele é constante. Sim, ele é difícil, mas ele é necessário. Por quê? Porque somente a partir disso nós chegamos ao terceiro estágio, que é o estágio da glorificação. É o estágio aonde que Jesus está glorificado. E isso só acontece na sua segunda vinda. Por quê? Porque quando ele descer para vir buscar a sua noiva, quando ele descer para vir buscar os seus, quando o pai dizer assim, filho, vai buscar a minha igreja, vai buscar os meus filhos, vai buscar minhas filhas, ele vai precisar encontrar em mim e você pessoas que estão sendo santificadas pelo Espírito Santo. Porque a partir disso nós vamos subir, diz as Escrituras, que nós vamos estar a face com ele por todos os dias da nossa vida. Glorificação. Essa glorificação só acontece quando se encerrar o trabalho, se encerrar os dias, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou quando a gente partir deste mundo. Antes Jesus vier buscar a igreja. Mas enquanto isso, nós vamos voltar ao estágio 2, que é a justificação. Aí que entra uma grande chave da vida do imaturo e do maduro. O imaturo, ele não quer permanecer na santificação, porque ainda assim ele quer fazer algumas coisas com as suas próprias forças. Ainda assim ele quer começar a fazer algumas coisas sozinho. Daí o que acontece? Ele fica no primeiro estágio, que é? Que é a graça, que Jesus me salvou. É fácil ficar na graça, irmãos. Por mais que para nós não custou nada, mas para Deus custou tudo, filho. Mas para mim e para você é muito fácil ficar na graça. Porque eu não dou liberdade que o Espírito Santo me cobre, que lute contra a minha carne, que diga para mim o que eu estou errando. Eu estou na graça, então eu não me preocupo com a santificação. O problema vai ser quando o noivo descer. Porque eu fico no estado imaturo. Eu fico no estado tecno. Uma criança espiritual. Agora eu digo, o pastor André encerrou as ministrações sobre identidade. E eu pergunto a você, e faço a pergunta a mim. O Senhor Jesus vai vir casar com uma criança ou vai vir casar com uma noiva? Jesus não vem casar com a menininha. Jesus vem casar com a noiva. Jesus vem casar as bodas do Cordeiro, quem estiver sendo santificado. Irmão, santificado não significa que a gente é santo. Processo de santificação. E o Espírito Santo trabalha dentro da gente. Aí eu pergunto para você e faço questionamento. Será que eu estou no processo da santificação ou eu estou escondidinho aqui só na graça? A graça já fizeram, Jesus fez. Glória a Deus, eu aceitei. É fácil aceitar, amém, irmãos? Agora a santificação eu preciso querer estar nela. Eu preciso querer estar nesse lugar. Eu preciso querer dizer, Deus, me ajude a ser um homem melhor. Meu Deus, me ajude a viver melhor. Meu Deus, me ajude a tratar as pessoas melhor. Meu Deus, me ajuda a ser um ser humano melhor. Meu Deus, me ajuda a amar mais. Meu Deus, me ajuda a ter empatia pelas pessoas. Meu Deus, me ajuda a eu amar a criação que o Senhor fez. Esse é o processo que nós precisamos passar, irmãos. É a paternidade. E essa paternidade nós precisamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Filho, Sim, Jesus. Oh, Deus. Você pode cantar, irmãos? o Pai me adotou, seu amor Oh, Jesus. me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Oh, Jesus. Aleluia. Queridos, diferença entre tecno e ruiós. E já estamos entrando para o final. Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por um meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vamos entender alguma coisa aqui sobre a adoção que é importante. Paulo está falando, esse texto aqui, irmãos, ele é lindo, ele é maravilhoso e nós amamos ele, sim, é as Escrituras, mas ainda aqui ele está se referindo aos filhos imaturos. É filho tecno ainda. Por quê?
Nós vamos entender isso. O Espírito de Deus está comunicando, o Espírito Santo está comunicando que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus está comunicando a meu espírito: ei, Andrés, você é meu filho. Você me recebeu, ou seja, você me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, então você é meu filho agora. Então Ele me recebeu. Então é uma comunicação, é o Espírito de Deus comunicando. Por quê? Porque está dizendo agora que agora eu sou um filho que amado e um filho adotado. E aqui entra algo também bem interessante que nós precisamos entender. Na nossa cultura, principalmente brasileira, quando fala na questão adoção, algumas funcionam muito bem e o relacionamento é ótimo, mas nem todos os lugares assim. Aí falou sobre a adoção. Tem-se dificuldade às vezes de se relacionar com o Pai Deus por causa da adoção humana. Porque às vezes o relacionamento não é legal entre filho adotado e pai adotivo. Não são todos os casos, irmãos. Conheço casos fantásticos, mas também conheço casos difíceis. E daí, quem ouve isso, olha para isso que Deus me adotou, ele olha para a sua realidade: mas eu já sou adotado aqui e não deu certo. Nem de Deus agora eu sou filho legítimo. Paulo é fantástico aqui neste momento. Por quê? Porque nós precisamos entender, por isso nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos entender o contexto da Bíblia. Quando Paulo escreve aqui que o Pai nos adotou, é na cultura romana. Paulo não escreveu para nós brasileiros. Paulo escreveu para Roma em 1964. Perdão, 1964 anos o total. Foi 56 a 57 depois de Cristo, no ano do primeiro século, que Paulo escreve aos romanos. Paulo escreve aos romanos dizendo isso por quê? Precisamos entender a cultura de Roma. Como que era a cultura de Roma? Nascia um filho em Roma. Para os romanos, nem todo filho legítimo era bom. Não era bom ser filho legítimo também. Nem todas as vezes era bom. Algumas vezes era, algumas não. Por quê? Porque quando nascia um filho, o pai ele não se relacionava em afetividade com essa criança. Essa é a cultura romana da época. Era como se fosse uma lei. O pai por 9 dias, ele não se relacionava com o recém-nascido. Aí quando chegava no 9º dia, o pai e a mãe, uma forma de celebração, eles chegavam, colocavam a criança no meio, a mãe ficava de um lado, o pai ficava de outro, e o pai decidia, olhando para a criança, se essa criança ia ser filho dele. Então se esperava 9 dias para o pai tomar uma decisão, se mesmo sendo um filho legítimo, ele ia aceitar esse filho na vida deles. E o que acontecia se ele era rejeitado? Ele era rejeitado por completo, ele era abandonado. Dependia do pai. Se o pai olhasse para a criança e falasse assim: isso aí não vai dar em nada, eu não quero para mim. Ele era livre dessa criança. Ele não precisava ter nenhuma responsabilidade. Essa era a cultura de Roma. Mas nessa mesma cultura de Roma, tinha a adoção também. E quem era adotado, jamais seria rejeitado, porque era escolhido. Aí Paulo traz esse contexto. Coloca lá de novo, por favor, em nome de Jesus. Agora com esse entendimento dessa cultura. Dá para colocar lá, irmãos? Em nome de Jesus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que se torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O que Paulo está dizendo para os ouvintes, para a igreja de Roma? Ele está dizendo: olha, talvez você foi abandonado, talvez você foi um filho rejeitado, mas o Pai, Ele está te adotando agora. E quem Ele adota não rejeitará jamais. É por isso que Ele adotou. É por isso, em nome de Jesus, nós precisamos olhar para o Senhor nessa noite dessa maneira. O Pai olhou para mim e me adotou, independentemente do que aconteceu na minha vida. Se eu fui rejeitado, se eu fui abandonado, se eu fui desprezado, nada importa, Ele me adotou. Deus adotou você como filho. O Pai me adotou. Oh, Jesus. Seu amor me encontrou.
hoje sou filho. Queridos, a sua identidade do RG é só humano, mas no seu RG é eterno. Você tem um pai que adotou você. Você tem um pai que é Abba Pai, que te amou e que te ama. Mesmo que você tenha um relacionamento fantástico como com o seu pai terreno, glória a Deus por isso. Mas ainda assim o pai te adotou da mesma maneira. Porque para Deus não existe filho órfão. Sempre ele vai ser o pai. Sempre ele vai ser o pai. Último texto, irmãos, Romanos 8,14. Agora nós vamos voltar um versículo apenas. Porque aqui vai falar sobre o filho ruiós. Até agora nós falamos do técnico, um filho imaturo. Filho ruiós. Agora Paulo vai falar para os filhos maduros. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, para a gente ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, a gente tem que ser filho maduro. O filho imaturo, ele não consegue ter a percepção de ser guiado por Deus. Porque ele não consegue ter o discernimento, ele não consegue ter o entendimento, ele não consegue ter a certeza, ele não consegue ter a paz. Mas agora o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele sabe quando Deus fala. Ele sabe quando Deus está falando. Ele sabe quando Deus está falando, queridos. Em nome de Jesus. Filho ruiós, filho maduro. Sabe qual é a diferença do filho ruiós do imaturo? Que quando é o imaturo, que é o mais novinho, a criança, ele sempre precisa estar falando: o pai ama você. Você é filho do pai. Deus faz isso com a gente também. Quando nós somos filhos, nós temos filhos imaturos, nós temos a necessidade de sempre estar ouvindo que Deus me ama. Eu preciso ouvir do meu pai que Ele me ama, que Ele tem carinho por mim, que Ele me adotou. Eu tenho essa necessidade, por quê? Porque eu sou totalmente dependente dessas palavras, porque eu não consigo andar sozinho, eu não consigo caminhar sozinho. A diferença do filho ruiós é que eu já não preciso mais que falem isso para mim, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem é meu pai. Eu sei o que Ele representa na minha vida. Eu sei para onde eu vou, porque lá é a vontade do meu pai. A diferença do filho técnico, que é o filho imaturo, ele tem a necessidade de ouvir sempre. Sempre tem que estar empurrando, sempre tem que estar falando, sempre tem que estar em redor cuidando. Sabe quando a criança começa a caminhar, você tem que ficar em redor para não cair? Não é assim, né? Agora ainda não caminha, né? Mas tem a menininha que caminhou faz pouco, né? Eu lembro do meu, a gente fica em redor para não cair. É normal, é natural isso. Agora um filho ruiós, ele sabe para onde ele marcha, ele sabe para onde ele vai, ele sabe para onde ele sai, ele sabe quando ele abre a porta da sua casa, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe quem ele representa, ele sabe quem ele é, porque ele é um filho maduro de Deus. Quando vir as coisas, as dificuldades, as afrontas, ele não vai estremecer, por quê? Porque ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe o pai que ele tem. Ele sabe o pai que adotou ele lá no filho imaturo, é o mesmo pai agora no ruiós. Ele sabe que esse pai, ele não muda, é o mesmo pai de sempre, é o mesmo amor, é o mesmo carinho. Mas agora eu não tenho mais necessidade de ficar ouvindo isso, por quê? Porque agora eu cresci, porque agora eu sei quem eu sou em Deus. Agora eu sei quando sair porta fora dessa igreja, eu sei que eu não preciso ter medo do amanhã, eu não preciso ter medo do que vai acontecer as coisas, porque eu sei que eu sou totalmente filho de Deus e é Ele que cuida da minha vida todos os dias. Tudo isso nós precisamos, queridos. Glória a Deus. Leva-me de volta. Oh, Jesus. Pra você. Sim, Deus. Senhor Jesus. Quero ouvir tua voz. Oh, Jesus, sim. Leva-me, Senhor. Queridos, para finalizar, em nome de Jesus, eu quero usar um texto bíblico, não vou ler ele, mas você vai lembrar da referência. Atos capítulo 3. Depois que Jesus já estava nos céus, já estava glorificado, ficaram os apóstolos. E alguns dos apóstolos, eles iam ao templo, orar, meditar, e eles evangelizavam, pregavam, ensinavam. E numa ocasião, num certo dia, Pedro e João, entende-se que são esses dois discípulos, eles vão até o templo, e na frente do templo tem uma pessoa que está pedindo esmolas. Refere-se na Bíblia que é uma pessoa que tem uma certa deficiência, ela é como se fosse um aleijado. Então ele dependia das esmolas, ele pedia as esmolas para que todo mundo passasse. Todo mundo que passasse, ele pedia uma esmola, porque ele precisava disso. Quando Pedro
e João chega até lá, Pedro já não é mais aquele filho imaturo que corta a orelha do soldado. Pedro não é mais aquele impulsivo que faz as coisas sem pensar. Pedro agora é um ruiós. Pedro agora chega na frente daquele homem que estava naquela necessidade, aquele aleijado, e falou assim: olha para mim, olha para mim. E o aleijado olhou para ele, Pedro diz assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz as Escrituras que o homem levantou, ao mesmo instante foi curado, levantou e andou. Pedro deu muito mais do que esmolas. Pedro deu tudo o que ele precisava. Pedro deu tudo o que tinha. Jesus Cristo. Agora esse homem não precisava mais de esmolas. Por quê? Porque agora ele foi curado, agora ele foi restaurado. Agora ele, com o seu esforço físico, ele pode ganhar o seu dinheiro. Sabe, Deus quer olhar para a igreja, Ele quer ver filhos ruiosos, que tenham autoridade, né, pastor? De chegar na vida das pessoas com autoridade, e só filho ruioso vai conseguir fazer isso. Chegar na vida das pessoas em nome de Jesus, hoje tu vai ser curado. Essa tempestade aqui não vai mais estar sobre a sua vida. Nós temos uma necessidade como igrejas, irmãos, todos nós, eu e você, a ser filhos ruiosos. Não há mais tempo de nós ficarmos apenas na graça que é maravilhosa, que nos salvou. Não, agora o Senhor quer nos usar. Agora o Senhor quer nos usar. Eu gostaria de convidar o pastor aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero encerrar comentando algo. O Evangelho de Cristo, vou pedir para o pastor me ajudar. O Evangelho de Cristo é muito simples, só que às vezes a gente demora um pouco para entender. O Evangelho de Cristo é muito simples. Ele começa dando essa oportunidade como filhos tecnos, filhos imaturos. Ele, se a pessoa tem uma necessidade, Jesus recebe. É esse o trabalho da igreja, né, pastor? Recebe, cura, trabalha as feridas. Recebeu. Depois, dá sua mão, pastor. Depois, é assim que Jesus fazia. Depois Jesus começa a caminhar e esse discípulo começa a aprender com ele. Isso faz parte da santificação. Depois desse processo agora ele não é mais um filho imaturo, agora é um filho ruiós. E o que o filho ruiós vai fazer? Agora Jesus vai dizer: agora vai lá e faz o que eu te ensinei a fazer. Essa é a glória de Deus. É isso que o Senhor quer olhar para nossas vidas. Se você já é um filho ruiós, glória a Deus. Mas se nesta noite você se identificou que ainda é um filho tecno, um filho imaturo, não se julgue por causa disso, mas reconheça diante do Senhor nessa noite e fala: Senhor, eu entendi, eu preciso crescer, eu preciso sair desse estágio, eu preciso sair, eu preciso levantar, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e eu quero dar essa oportunidade a você em nome de Jesus nessa noite. Gostaria que você colocasse em pé. Eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Lembra, Senhor, A nossa sociedade precisa de filhos ruiós, filhos que sabem o que fazem, filhos que sabem o que é. No nome de Jesus. Que filho nós estamos sendo? Tem um Pai poderoso, que Ele está presente neste ambiente, e Ele está olhando. Se ainda Ele não viu um filho ruiós em nós, na minha vida, talvez hoje seja os primeiros passos de eu tomar essa decisão na minha vida. Nós vamos cantar em nome de Jesus.